Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala, Feijão. Fala, galera. Caderno e caneta na mão. Bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí. Hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, uma profissional do mais alto gabarito, uma pessoa que eu convivi muito tempo, trabalhei junto, é uma irmã que o voleibol me deu. Então seja muito bem-vinda, Natália Fraga, a querida Nath. E aí, Nath, tudo bem? Tudo bem, e você? Tinho. Tinho, depois a gente Essa é explica por novidade, hein, que que galera? Ó, Tinho é. anota aí, essa é Anota aí, novidade. o feijão nesse episódio vai ser o Tinho, hein? Então, seja bem-vinda, minha irmã. Eu que agradeço falar com vocês, é um prazer. Peter é um cara que eu conheci também faz muito tempo, como adversários. E o vôlei me deu boas pessoas e uma grande parte da minha família. Você é um irmão que você sabe que, ó, a gente começou junto e não Começamos se juntos. largou nunca mais. Potencialmente teremos fortes emoções nesse episódio, mas vamos Já tô deixar pro sentindo final, já hein? aqui. Tô Vamos sentindo deixar pro já. final as fortes emoções. Bom, antes da gente começar, Nath, a gente tem um parceiro aqui do nosso podcast que é a Nexus Next. Então eu vou falar do nosso parceiro aqui agora. Se você quiser vir para os Estados Unidos, a Nexus Next é a empresa especializada em consultoria, assessoria em negócios em todo o processo imigratório para os Estados Unidos. E o Lucas Negrin é o cara para te ajudar nesse processo. Então, se você pensa em vir trabalhar, morar ou até mesmo investir nos Estados Unidos, entre em contato com o Lucas lá da Nexus Next, que ele vai te dar uma atenção mais do que especial. O QR Code vai ficar aqui na tela o episódio todo e é facílimo para você iniciar a sua jornada, assim como Peter Bristotti e eu fizemos quando a gente mudou aqui para Estados Unidos da América, beleza? Então, galera, Nexus Next, Lucas Negrin, esse é o cara para te ajudar nesse processo para vir para os Estados Unidos. Natê, poxa, a gente tem uma história tão grande juntos aí no voleibol, mas falando um pouquinho aqui do seu currículo, foi atleta de voleibol, né? Depois a gente vai falar quem foi seu técnico na faculdade, que esse cara era muito fera. E quem que você era técnica também, né? Mas como técnica, a Nath trabalhou lá no Projeto Futuro, lá do Ibirapuera, na época que o Projeto Futuro começou, lá no final da década de 90. Depois foi para o Paulistano, ficou lá no Paulistano de 2002 a 2010, se não me engano. Correto? É. A gente saiu em 2011. 2011, exatamente. E eu e a Nath trabalhamos lá juntos no Paulistano de 2002 a 2009, que foi quando eu vim para os Estados Unidos. Aí, depois, na época do Paulistano, a Nath trabalhou na FMU, e aí foi técnica e atleta do Tinho. Tinho, eu, Feijão. A gente se treinava, né? Até que a Nath jogava lá no time da FMU, e eu jogava também, e a gente era técnico um do outro. Então foi uma época muito legal. A gente vai falar disso também daqui a pouco. Aí teve uma passagem brilhante pelo Bradesco. Quantos anos você ficou no Bradesco, Nath? De 2011. Já saí do Paulistano em 2011, entrei no Bradesco e saí o ano passado, 2023. Final de Olha, então 2023. 12 anos lá no Bradesco, uma história maravilhosa que também a gente vai falar bastante. E agora tá no Pinheiros, lá nas categorias de base. E nesse meio tempo também foi técnica de universidades, né, da Mackenzie, da FMU e seleções paulistas. Começou como assistente nas seleções paulistas e agora é head coach da categoria sub. Já mudou, né? 16, 17, 15, cada ano eles vão se adaptando para pensar nas seleções brasileiras, né? Na primeira seleção brasileira que virou sub-17, então se, 17, verdade. se o ano que vem vai ter sul-americano, provavelmente esse ano eles fazem sub-16 para que elas sejam sub-17 no próximo ano. Uhum. Então tem sempre uma mudança. Já teve campeonatos que é sub-15,
né? 15, 16 e 17. Então, vai dependendo muito dos anos que a gente... Qual é o objetivo dessa seleção para compor as seleções brasileiras e em campeonatos sul-americanos e mundiais. Ah, legal. E, pô, a seleção paulista sempre foi uma potência muito grande no Brasil. E a Nath começa aí com essas meninas nas categorias menores e forma essas meninas para chegar nas seleções brasileiras. Nath, falando um pouquinho da sua história aí como jogadora de voleibol e depois entrando é, na carreira de técnica de voleibol, que é o nosso foco principal aqui. Conta aí pra gente como que o vôlei surgiu na sua vida e como que foi esse comecinho de carreira como técnica de voleibol lá no Projeto Futuro, depois indo pro Paulistano. Conta um pouquinho aí da sua história. Bom, eu me apaixonei pelo vôlei assistindo as gerações de prata, né? A geração de prata. E comecei a jogar com 8 anos de idade e era uma coisa assim. Minha mãe sempre falava para eu tinha que fazer uma coisa que eu gostava. Para fazer uma coisa que eu gostava, eu tinha que fazer uma coisa que eu não gostava. Então, sei lá, eu gostava de vôlei, eu queria muito fazer vôlei, minha mãe me colocava no vôlei, mas eu tinha que fazer natação também. Então, era uma coisa assim. Ô, tia Regiane, pelo amor de Natação era a Deus. prioridade para aprender a se virar, se caísse no mar, no rio, essas coisas. E aí tinha uma troca. Tudo bem, você pode fazer vôlei, mas você tem que fazer também natação. Então a gente fui fazendo isso e sempre gostei muito de esporte, qualquer esporte, né? Na escola fazia judô, handball, mas eu nunca gostei do contato. Então, jogar handball, futebol, basquete era uma dificuldade para mim. Jogava handball, ficava no gol. Futebol, ficava no gol. Eu gostava da rede que separava os adversários, né? E aí comecei jogando vôlei. E eu acho que a nossa geração dos nascidos nos anos 80 foi muito privilegiado por conta disso, né? Pô, é A gente verdade. jogava vôlei na rua, esticava um fio de uma árvore em outra árvore no meio da rua no final de semana, tava a rua inteira jogando vôlei. Então, é, passei a me apaixonar pelo esporte, pelo vôlei em si, por conta da geração de prata, assistindo, vendo jogos sul-americanos. Então, me lembro da geração de Natália Málaga, que eu falava, meu nome é Ó, é verdade. Natália. Peru, Peru, Cuba. final da década de É, 80 ali, né? exato. Pô, baita E, time. e minha mãe também gostava, né? Sempre gostou. Então, foi quem primeiro me incentivou. E passei a jogar, joguei no Círculo Militar, São Caetano, no Ibirapuera, Projeto Futuro, e sempre, né, nas categorias menores eu gostava de, sei lá, eu era pré iniciantes, fiquei iniciantes uns 5 anos sendo iniciantes, né? Mas quando eu era pré-mirim, já queria ajudar as meninas que eram iniciantes. Então eu tinha essa intuição de ensinar sempre quem estava chegando. Então era eu quem pegava as meninas que tinham dificuldade e ficava lá, o toque é assim, o toque é assado, a manchete é assado. Sempre, sempre, desde que, das primeiras categorias mesmo, já tinha essa, essa intuição mesmo de ser professora. Uhum. Mas quando eu entrei na faculdade, não queria trabalhar com vôlei, já tinha meio que, já passei muito tempo fazendo isso, acho que eu quero fazer outras coisas. Mas sempre quis ser professora de educação física, mesmo quando me diziam, não faça isso, não faça isso porque isso não dá dinheiro, esse tipo de coisa. Mas não. Eu lembro que minha irmã queria ser aeromoça, advogada, todas as profissões passaram pela cabeça dela. E toda vez que me perguntavam, eu queria ser professora de educação física. E jogando eu conseguia fazer essas duas coisas, né? Jogar, que era um prazer, jogar vôlei sempre foi um prazer, mas eu também vivia enchendo o saco dos meus técnicos, é, querendo corrigir algumas meninas, né? Ajudar nos pensamentos técnicos e táticos. Eu sempre tive
esse vínculo aí com os técnicos, até na faculdade, né? É, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Sendo capitã e ajudando, esse tipo Aham, de sim, coisa. claro. Aí, no última equipe que eu joguei foi o Ibirapuera, foi o projeto, e logo que já entrei na faculdade, logo que eu pude fazer o estágio, e terminei a categoria sub-21, o juvenil, que chama na nossa Na época, né? época. Aí eu comecei a trabalhar como preparadora física, assistente técnica, já nas categorias no Projeto Futuro mesmo, né? No Mirim e no Juvenil. E na Aí época, quem que eram os técnicos lá no Projeto era o Futuro? Daniel, era um combinado que eles fizeram quando o Finasa saiu do Guarujá, Uhum, eles vieram para Osasco, e aí alguns técnicos pegaram as meninas que estavam saindo do Finasa e montaram a equipe do Projeto Futuro. Então, era uma época do Projeto Futuro que tinha judô, atletismo, e o vôlei era o feminino, o coletivo. Só que só uhum, tinha pessoal da seleção brasileira fazendo essas coisas individuais, né? Os esportes individuais. Então, tinha uhum. Jadel, Malren no Verdade, é. atletismo, Uau. e no judô, o Uhum. Flávio Canto, era tipo, É, só, não, só era um tinha baita de um gente projeto, legal pra olímpica mesmo, caramba. e o projeto olímpico era Uhum, muito forte. verdade. E aí eles quiseram trazer o vôlei como um esporte coletivo, mais voltado para o feminino, para esse espaço que eles tinham de investimento olímpico lá. Foi muito Uhum. gostoso. E era a época que a Irma era supervisora lá, ou era o Moreno? Não, não. Depois ainda chegou o Moreno, depois que eu saí, ainda chegou o Moreno, mas era o Dárcio, o Daniel, tinha alguns técnicos que faziam esse intermédio lá, né? Entendi, legal. Aí teve uma aula de metodologia da pesquisa na faculdade que a professora abriu um quadro e falou assim: olha, vou abrir algumas vagas de estágio aqui para que vocês procurem. Quem tem interesse? Aí foram várias vagas e uma delas era: tem uma vaga de estagiário no Paulistano para voleibol. Interessante. Aí eu olhei aquilo, falei, eu acho que eu vou tentar. Aí eu já saí da faculdade, peguei minha bicicleta, a faculdade era na Luiz Góes, peguei a bicicleta, fui até de bicicleta até o Paulistano, é uma andada. Para quem não é de São Paulo, é uma bela de uma, um É. belo de um caminho ali, hein? Aí eu falei, vou tentar, né? Aí cheguei lá, bati na portinha do Paulistano, falei, ó, a minha professora falou dessa vaga de estágio, posso fazer a entrevista? Ah, pode, hoje, pode. Aí era o Dirceu quem fez a entrevista, É de saí Dirceu. de lá empregada com estágio. Esse já foi. Que beleza. Essa história eu não sabia, hein? Caramba. Olha que legal. E Fiquei lá, aí, e aí, é, aí ficamos lá por um bom tempo, né? O um Paulistano foi bom tempo. uma bela de uma escola para todos nós, assim, né? Muito, E muito eu tenho mesmo. certeza que as pessoas vão ouvir esse episódio. Então, poxa, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês, Dirceu, Felipe, Cleide, Denise, Cleide, Denise, a Cris, que também trabalhou, a grande Marisa, que foi uma é, grande pessoa que trabalhou com a gente, que hoje não está mais aqui com a gente, mas foi muito importante na nossa história, né? Todas essas pessoas nos ajudaram muito e ajudaram bastante a gente chegar onde a gente está hoje. muito mesmo. É isso aí. A gente era adolescente, né? Cheio de Adolescente, verdade. sonhos, Uhum, cheio de sonhos, e aquele uhum. lugar foi muito especial para gente. Muito, muito, verdade. E aí, Bradesco, Nath, você ficou 12 anos lá no Bradesco e o Bradesco foi uma grande referência no Brasil em termos de voleibol de iniciação e voleibol de base, com os núcleos e também com as categorias de base que vocês sempre foram muito fortes. Depois até teve times adultos e agora, infelizmente, acabou. Como é que foi a história lá no Bradesco? O Bradesco também foi. As coisas na minha vida vão acontecendo assim, meio que elas, sem, né, a gente buscar, mas vão acontecendo. Então,
Eu me lembro quando eu ainda trabalhava no Paulistano, eles estavam fazendo o centro esportivo do Bradesco e a gente foi fazer a inauguração do espaço. Então, quando eu trabalhava no Bradesco, nossa equipe juvenil foi convidada para fazer a inauguração do espaço, que na época era Finasa ainda, Uhum. um jogo amistoso Finasa contra Paulistano. E aí, quando eu entrei naquele lugar, eu falei assim, meu Deus do céu, isso aqui é um sonho. Eu me Maravilhoso. lembro de colocar o pé direito e falar assim, eu ainda vou trabalhar aqui. Eu ainda vou trabalhar aqui. E as coisas foram acontecendo, então o paulistano em si sempre foi muito forte no vôlei, mas nesta época que a gente estava, que eu saí de lá, que você já tinha saído, eles foram meio que saindo das competições da federação, entrando mais só no Clube e acabando com as categorias, né? Uhum. Pensando mais no associado do que na competição. E aí né, a gente saiu, eu, Felipe, o Dirceu depois, a gente foi saindo, e logo depois que isso aconteceu, a Irma ligou, abrindo vaga para professor nos núcleos de formação do Bradesco. Então foi uma coisa muito assim, não deu nem tempo de sofrer por sair do Paulistano. Já saí do Paulistano já indo para o Bradesco. Aí fiquei um ano nos núcleos de formação, sem estar na competição, que foi uma experiência assim maravilhosa trabalhar com a criançada de Osasco, com aprendizado mesmo, com iniciação esportiva. Não trabalhava só com vôlei, trabalhava com vôlei e com basquete, que Basquete também, eu lembro. imagina, eu nunca tinha dado aula de basquete, fui lá, dei aula de basquete, adorei. Então foi enriquecedor para minha carreira esse um ano de núcleo de formação. E aí logo depois já entrei para as equipes competitivas, sub-13, sub-14, sub-15, uma escola realmente muito boa de competição e de formação a longo prazo é um projeto de formação a longo prazo que a gente vê pouco, né? A gente vê pouco aqui Sem no dúvida. Brasil, esses É. pensamentos assim, e projetos que investem nesse tipo de formação. Uhum. Então foram 12 anos de muito trabalho, de muito Uhum. aprendizado e que talvez tenha é, me tornado quem eu sou hoje, né? Formado Uhum. realmente a profissional que eu sou hoje foi muito a universidade que o Bradesco me deu, né? Então, Sem dúvida. tem muita coisa que eu aprendi por lá. E lá, só para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto Bradesco, quais categorias você trabalhou lá na competição? Como técnica 13, 14 e 15, né? Uhum. E assistente técnica até o 17. E lá tinha de 11, qual que é o pré-mirim? Iniciante, antigamente é Ó, sub-12, então, né? lá tinha Sei lá, sub-12, que é o iniciante, antigamente era iniciantes B, B, né? isso. Que não compete em festivais em alguns lugares. Sub-12, sub-13, que é a primeira categoria, que é o iniciantes da federação. Então, sub-13, sub-14 é o pré-mirim, É. sub-15 é o mirim, sub-17 infantil, Aí sub-19 começam 2 anos, né? É. de 2 anos, categorias de 2 anos. Isso, Infanto, isso aqui é uma coisa que é legal, desculpa te interromper, que é isso em São Paulo, Em né? São Paulo, é, Porque exatamente. é. isso é uma coisa que muito interessante, e desculpa interromper, Nath, mas é que aqui nos Estados Unidos é padronizado o país inteiro. Uhum, Então uhum. você não vai ter esse problema, e eu acho que é uma coisa muito engraçada no Brasil, que não existe essa padronização das idades nos estados. E eu Não, nem sei também, por conta disso, as alturas de rede também podem ser diferentes nas sim, categorias. Alô, Então eu fiquei, CBV, vamos pois consertar isso é, eu fico aí, né? imaginando numa competição que tem equipes de vários estados, por exemplo, Taça Paraná, esse tipo de coisa, é, qual é o critério para se decidir a idade, a altura da rede? Nós vamos fazer igual a Federação Paulista faz, igual a Federação Mineira faz, igual os gaúchos fazem, igual alguém no Nordeste faz. Imagina o quanto tempo que você, e quanta energia se salva, ou poderia se é. salvar se fosse tudo padronizadinho, né? Mas enfim, eu acho que isso é uma coisa que me impressionou bastante quando eu vim para cá. E toda vez que eu volto conversar com
professores de categorias de base do Brasil. Eu falei, cara, isso é verdade. Isso no estado de São Paulo. É. Essa E coisa é muito uma, interessante, né? e é uma discussão que acho que desde quando eu jogava já existia. Já Então, existia, porque em São exatamente. Paulo é assim, em Minas é assado, é porque as No normas sul é táticas são de um totalmente jeito, o sul, diferente. exato. Então, é, hoje não tem mais o Campeonato Brasileiro Interclube. A gente teve em alguns anos o CBI, né, Campeonato Brasileiro Interclubes, das categorias menores. Então, é, já teve sub-14, teve sub-15, e aí, por exemplo, aqui em São Paulo, o sub-14 é saque por baixo, a altura da rede é 2,10, e aí a gente vai para Campeonato Brasileiro com as meninas sacando por cima em suspensão já nesta categoria. Porra. Então, assim, não é só a altura da rede, também são as normas Outras táticas, regras, as exatamente. outras regras que são impostas em estados diferentes, assim, né? Tamanho de quadra, tudo Uhum. isso tem muita interferência, mas é uma discussão que eu não vejo fim, porque a gente levanta essa discussão, mas ninguém traz uma solução, né? Como vai ser? Ah, não, porque aqui em São Paulo a gente faz assim, dá certo. Ah, não, porque em Minas a gente faz assim, dá certo. Ah, no Nordeste a gente faz assim, dá certo. No Sul a gente faz assim, dá certo. O tamanho do país é tão grande, todo mundo, né, ainda pensa um pouquinho, não, um pouquinho não, né, muito no seu próprio umbigo, na sua realidade, e a gente não consegue ampliar o pensamento para pensar no voleibol em si, que é É. o mais importante. E aí as crianças que acabam sofrendo, né? Porque Sim, principalmente muito. aquelas que se destacam e acabam indo para uma seleção nacional, ou se você está num projeto grande e acabam vindo crianças de outros estados para jogar, ou a criança sai do seu estado para ir para outro estado, ela vai acabar sofrendo um pouco, porque muda tudo, né? Muda tudo e não Muda tem. tudo, né? Ainda mais Nem nas nessa idade. regras existe a continuidade, mas a gente vai falar mais sobre as metodologias logo mais. Vamos voltar a falar da tua história. Vai lá. Isso aí. Ô, Nath, daí quando você estava no Bradesco, apareceu a oportunidade de ir para a seleção paulista, né? Para trabalhar numa seleção estadual de relevância. Sim, E no Paulistano a gente até teve bons contatos com seleções paulistas, quando o Dirceu estava por lá, a gente acompanha bastante esses blocos de treinamento quando o Dirceu estava, e aí você foi como mesmo integrante de comissões técnicas. Como é que foi essa experiência na seleção? E você ainda está na seleção, eu acho, né? é, desde 2015, né? O primeiro contato foi em 2015, com a Francine de técnica e eu de assistente, então já Uhum. era uma proposta da federação de colocar técnicas mulheres, né? Mulheres. Uhum. Comissão técnica de mulheres nas seleções menores. É, e desde lá, assim, veio. Todo ano eu tenho sido convocada, e é uma coisa que eu me sinto parte. Então, eu me sinto sendo seleção paulista durante o ano todo, não só quando sai a convocação, não só quando estou no campeonato. Então, eu trabalho no Pinheiros, mas eu também fico nesse estágio de fazer parte da seleção paulista durante o ano todo. Então, Uhum. observo as meninas nos campeonatos, vou assistir as menores, vejo, já buscando, pensando nas próximas convocações e nesse contato. Então, eu realmente hoje me sinto parte, fazendo realmente parte das seleções paulistas, mesmo se no próximo ano não tiver convocação, mas eu Uhum. já me. Se uma outra pessoa for convocada, eu vou lá e falo: olha, o que você acha dessa menina? O que você acha daquela Boa. menina? É, Tá em Excelente. constante processo de seleção de talentos, né? Não, Observação e. perfeito. observação o tempo todo, o tempo todo. Legal. E aí, desde de 2015, então, já fiz comissão técnica com a Francine, com a Ieda, que também trabalha em São Caetano, com a Mirtes, do Corinthians, a Mari, do Corinthians, tem ido comigo nesses últimos anos, e a Dani, que está trabalhando no Paineiras. E é Uhum. uma coisa que, toda vez que eu vou lá na federação conversar com o Renato, eu falo, não, eu quero outra mulher. Eu vou de técnica esse ano, eu quero outra mulher comigo. Maravilhoso. É, que é uma coisa assim, que
às vezes a gente pensa que é uma coisa forçada, que é uma coisa de cotas, né? Mas eu acho que é merecimento. A gente merece tanto quanto. E não estou dizendo que eu mereço mais do que os homens, mas quando a gente tem a oportunidade de se mostrar, a gente tem que estar lá e tem que tentar fazer o melhor. Se eu não tivesse fazendo um bom trabalho, eu tenho certeza que eu não estaria mais entre as convocações. Mas Sem dúvida. Sem já dúvida. que me chamou, eu vou fazer o melhor que tem que ser feito para estar lá de novo e chamar mais mulheres comigo. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Isso é muito legal. E, pô, eu sou um crítico ferrenho da Federação Paulista e do senhor presidente da Federação Paulista, por motivos motivos meus, isso não veio ao caso agora. E isso é uma bela de uma bola dentro deles. Então, quando acertam, eu também tenho que dar o crédito. Então, senhor Renato Pereira, mantenha a Natália Fraga nas seleções paulistas, por favor. E aí, essa transição para o Pinheiros. Bom, o, o, o projeto do Bradesco, infelizmente, acabou nas competições, e aí apareceu essa oportunidade no Pinheiros. Como é que tá sendo lá? O Pinheiros que é um baita de um clube, né? Quando acabou o Bradesco, eu pensei muito nisso, assim, até por essa questão da federação. Eu acho que eu tinha que me manter num lugar competitivo e que tivesse esse pensamento de competição, realmente, assim, né? Então, saindo de lá, os diretores do Pinheiro já tinham entrado em contato comigo no final do ano. Olha, a gente tem interesse e tal de se você sair do Bradesco, que você venha para cá. Na hora, assim, a gente pensa sempre no melhor, né? Então, eu gostaria realmente de ir para uma equipe competitiva, e o Pinheiro sempre está entre os melhores, né? Em todas as categorias. Então, eu falei, não, é para lá que eu quero ir, porque eu quero me manter entre os melhores para continuar construindo uma carreira, porque mesmo que eu já tenha os meus cabelos brancos, eu ainda tenho ainda tenho muitos sonhos a serem realizados. Então, dentro desse caminho, estar num clube competitivo como é o Pinheiros me abre mais portas. Então, foi bem legal. Assim, voltei a trabalhar com uma categoria abaixo da que eu estava trabalhando, mais nova, mas vôlei é vôlei em qualquer instância, seja na iniciação e seja no alto nível, é vôlei. Então, eu amo trabalhar com vôlei, independente de qual categoria que esteja, eu vou trabalhar e vou tentar fazer tirar o melhor de cada menina que tiver na minha mão. Uhum. E você é uma das melhores formadoras do voleibol brasileiro. De longe, de longe. Eu falo isso, eu sou até meio suspeito para falar, porque a gente trabalhou junto muitos anos, mas eu acompanho sua história desde o começo e, pô, tanto que você estuda, tanto que você se dedica ao voleibol e à formação de atletas é realmente de se tirar o chapéu. Eu vou rasgar elogio pra caramba para você aqui, Nath, durante esse episódio. Então, pessoal, já saibam disso. Como alguém que estava do outro lado da rede, eu vou assinar embaixo. Porque, cara, como é difícil jogar contra você, Nath. Como era. Cara, não. As minhas meninas falavam assim: o que a gente tá fazendo errado? Eu falei, não tá fazendo nada errado. O que a gente não consegue? Eu falei, não tá fazendo nada errado. Se divirta, tenta jogar aí, vamos tentar fazer o máximo que a gente já ficou do outro lado tá muito bom. É, É, eu tive, acho que sorte, e da maioria das meninas que eu comandei, assim, a vontade que elas tinham de trabalhar que elas têm de trabalhar e de aprender sobre voleibol é gigante. Então, eu sou uma privilegiada de ter meninas que queiram me ouvir e queiram aprender e queiram caminhar junto, e uma das primeiras coisas que eu tento ensinar é essa paixão, esse amor. Mando dormir com bola de vôlei para ver se elas
Você aprende por osmose, né? Sensacional. Se aprende Muito por bom. osmose, com certeza. Muito Mas legal. muito bom. Nath, vamos falar de vôlei então, Fala. tá bom? Bom, primeiramente, oficialmente, obrigado por aceitar nosso convite. É muito legal sempre ver você do outro lado da rede, ver você e seu time do outro lado da rede, qualquer que seja a sua equipe, assim, vai ser um dia difícil. Mas as suas conquistas falam por si. Então, mais uma vez, obrigado. E é uma honra ter você aqui no Set Point Podcast. Mas a minha primeira pergunta vai voltar lá quando você começou no Bradesco, você disse pra gente que você ficou 1 ano nos núcleos de formação, né? Que era a iniciação esportiva, que é diferente da competição nas categorias de base, né? Então, acho que a minha primeira pergunta para você é nesse sentido. Metodologicamente falando, quais você acha que sejam as maiores diferenças entre você trabalhar no esporte, na iniciação esportiva, que não necessariamente tem um viés competitivo, e por outro lado, você também pode trabalhar na iniciação esportiva, como você trabalhou, que tem um viés competitivo. Quais são as maiores diferenças entre esses dois mundos dentro da iniciação esportiva para você? Eu acho que nos dois casos é possível a gente fazer a iniciação esportiva mesmo. Sem, porque o que eu penso de algumas pessoas para trabalhar com as crianças é que a competição vira algo a ser buscado assim de qualquer maneira. E a competição ela não pode ser endemonizada. Eu nem sei qual é a palavra. Demonizada. Demonizada? Ótimo. Demonizada, isso. Não pode ser, porque ela pode ser positiva. Sem dúvida. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas falam, não, não introduzam competição nas crianças, pode ser destrutiva, tal, tal, tal. E eu acho que não, acho que a competição ela pode ser positiva, a gente pode aprender competindo, a gente aprende na derrota, mas é importante gostar de ganhar. Você também pode aprender ganhando, Sem que é dúvida. muito mais gostoso. Muito legal. O que acontece muitas vezes é que é, a vitória talvez traga comodismo. E isso não pode acontecer. A gente precisa aprender, aprender, aprender. É uma constante, estar em constante aprendizado. E aprender ganhando é muito mais gostoso. É muito mais gostoso, né? Uhum. Então, lá na iniciação, além de você colocar, né, o esporte como atividade física, motora, esse tipo de coisa, a competição pode ser muito positiva, deve ser muito positiva. Então, a gente não pode destruir nenhum ou nem o outro, nem a vitória ser que te carregue e A deixe todo você custo, né? A acomodado, todo custo. ou nem a derrota é o fim dos mundos. Então, a gente Uhum. precisa o tempo todo trabalhar com as duas coisas, né? E eu acho que mesmo na iniciação, na parte de iniciação esportiva, a competição ela deve ser saudável e tem que ser introduzida, assim. Eu sou muito... Antigamente eu não gostava de perder nem palitinho, mas eu aprendi muito com isso, né? E acho que na nossa vida a gente acaba perdendo mais do que ganhando, o que faz o que a gente valorize ainda mais as vitórias. Então, eu Perfeito. busco vitória o tempo todo. Eu quero que as minhas atletas queiram vencer e que aprendam que nem sempre é possível. Porque do Nath, outro lado é, tem es- é sempre. es- espetacular. Eu vou dizer assim, ó, que eu acho a maior balela do mundo Uhum, não utilizar a competição na formação esportiva, qualquer que seja ela. E eu eu vou também. dizer por quê. Eu vou Boa. dizer por quê. Quem que vai jogar um esporte sem querer competir? Pra que eu vou jogar vôlei? Como é que Hum, eu jogo vôlei? Como se joga vôlei? Como é que se joga futebol? Você precisa ter oposição.
No momento que você tem oposição, você está competindo. Você tem Sim. ginástica, né? Por que que eu faço ginástica? Eu quero fazer uma série mais complexa que o meu adversário, mais difícil. Eu estou competindo. Então, a competição ela é uma ferramenta. Ela por si só, ela não é boa nem ruim. O problema estamos aqui, ó, em Com quem organiza a competição. Nós que destruímos, utilizamos a ferramenta para o mal, e Uhum. aí, cara, aí o negócio pode ir ladeira abaixo mesmo. Mas É, ao mesmo tempo a ferramenta pode ser usada para construir. As ferramentas a gente usa elas para construir alguma coisa ou para destruir alguma coisa. Ela em si só não tem valor nenhum. E verdade. professor, professora, olha essa lição, esse primeiro insight de vários, na verdade, não foi o primeiro, mas um insight muito importante que a Natália falou. A gente aprende na competição, na vitória e na derrota, e eu estou acrescentando aqui que depende do viés do tratamento que nós adultos damos para a competição. Já vi muito pai acabar com a competição, Uhum. acabar com a competição Pô, e com qualquer coisa nossa, boa que a competição possa trazer. Já vi muito professor destruir a competição e os objetivos da competição e, por consequência, destruir o objetivo do atleta, né? Às vezes a criança tá lá porque ela quer aprender a jogar, ela quer jogar melhor, e a gente poderia utilizar a competição para fazer isso acontecer, e na verdade a gente acaba utilizando a competição para nos promovermos, Uhum. porque dependendo de onde a gente está, né? Eu sei que no Brasil é muito difícil ser professor de educação física, muito difícil ser técnico de voleibol, e às vezes a única maneira de você manter o seu emprego é ganhando, mas existem maneiras da gente utilizar a competição de forma sadia. E você, na tua história, é um exemplo de que é possível se vencer, é possível ganhar, é possível ter uma carreira de sucesso sem destruir a competição, sem destruir o objetivo principal da o competição. conceito, né? A gente teve, Exatamente. a gente teve um episódio com o Adroaldo, Nath, que saiu algumas semanas atrás, que ele falou exatamente disso. A gente estava falando do projeto de Barueri, que é altamente, tem muito sucesso já há muitos anos, e ele falou que um dos principais pilares é competir, é saber ganhar mesmo, é ensinar a criança a ganhar, porque Ensinar a querer ganhar e a como ensinar a querer ganhar. ganhar, é, exatamente. Todo esse Exatamente. processo aí de valorização da competição, e isso vai para os dois lados, né? Claro que o Uhum. objetivo é sempre ganhar, mas perder também faz parte dos ensinamentos. Mas ele fala muito bem em relação a isso, é muito interessante. É muito bom. Professor, professora, se a competição aí na onde você está não tá tendo os efeitos desejados, o problema não tá na competição, tá? Talvez em você, talvez tá nos É, gestores, nos pais, nos adultos envolvidos, porque as crianças vão absorver aquilo que a gente propõe para elas. É. exatamente. Muito bom. Nath, minha próxima pergunta para você, e você falou, acho que eu vou fazer referência ao Bradesco, primeiro porque eu te conheci quando você estava já lá no Bradesco e a tua história no Bradesco foi uma coisa muito bonita e um projeto sólido de formação de longo prazo. Eu queria falar sobre isso agora, formação de longo prazo. Para os professores que trabalham com categorias de base, o que você acha que sejam conceitos que são essenciais se a gente estiver pensando, porque se a gente estiver pensando em desenvolvimento de longo prazo, porque a gente pode ter uma equipe, eu começo, faço a peneira, monto aquela equipe e o meu objetivo, ou às vezes até o objetivo do meu supervisor, do meu diretor, do projeto onde eu estou, é aquele ano. Então eu vou usar um conjunto de meios e métodos para aquele ano que podem não necessariamente ser os melhores para o desenvolvimento do atleta em longo prazo, né? Porque eu estou Uhum. objetivando, né, o resultado naquele ano. Mas eu posso ter um projeto, como foi o projeto do Bradesco, que é o desenvolvimento do atleta em longo prazo. Quando a gente considera esses dois, de novo, agora a gente está falando ainda de categoria de base, mas dentro da competição, olha só quantas camadas, né, a gente pode discutir. Quais são as diferenças? Primeiro, os principais conceitos que você acha que você pensa quando você vai planejar a tua temporada? Ou
uma sequência de temporadas, né? Ainda mais, por exemplo, no teu caso, trabalhando na Seleção Paulista, pensando na temporada e pensando no desenvolvimento de longo prazo dos atletas, né? 3, 4, 5, 6 anos. O que você acha que nós, professores, não podemos perder de vista enquanto nós estamos pensando num projeto dessa forma, numa equipe vislumbrando esse objetivo de se desenvolver os atletas em longo prazo? Eu acho assim que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa planejar metas e a curto, e eu considero curto prazo o seu ano. Então, Hum, isso é um curto prazo, mesmo que seja um planejamento de um ano inteiro, é um objetivo daquela categoria, né? uhum, Objetivos e planejamentos a médio prazo. Então, nas categorias de base, você falou aí, e acho que a gente precisa também pensar nisso, nas categorias que são de um ano. Então, sub-13, sub-14 e sub-15, para mim, é um médio prazo dentro da base, é a base da base. uhum. Interessante. Construir essa sequência, pelo menos até o sub-15, com competição e com planejamentos que você vai avaliando e colhendo e replanejando algumas outras coisas até o fim desse médio prazo. E aí, de 17 a 21 seria um outro médio prazo, né, da base, para que você consiga construir ao longo prazo, que é para jogar vôlei. Tem algumas funções no vôlei que a gente sabe que elas não vão se destacar nas categorias de base. As levantadoras, por exemplo, as líberos, tem um prazo enorme de validade e que muitas delas vão se destacar muito depois de estourar as categorias de base. Então, a Pô, gente precisa, aquilo que eu falei dentro de uma das falas, de parar de pensar no próprio umbigo. Então, eu quero ser campeã neste ano, mas o meu principal objetivo é fazer com que as meninas, no primeiro ano de vôlei, aprendam a gostar de jogar voleibol, aprendam a ganhar para que a maioria delas passem para as próximas categorias e que ali na próxima categoria aprenda mais alguma coisa, e isso vai sendo construindo ano a ano. Eu acho que as nossas maiores vitórias não são as medalhas ficam no armário. No armário. É, eu tô construindo, vou mudar de casa, mas aí construir um armário, vou colocar lá as minhas medalhas, os meus troféus, eu tenho muito orgulho deles. Mas as maiores vitórias são as meninas que me ligam 5 anos depois. Nath, sabe aquilo que você me ensinou lá no sub-14? Tô fazendo agora no adulto. Ou aparece na televisão ela jogando. Nath, vem assistir meu jogo. Isso, Putz, para que mim, legal. é a maior vitória. Então, se eu sou técnica do sub-14, a minha maior vitória é o maior número de meninas que vão ficar para o sub-15. Porque não existe, talvez, a gente vive desse. Estou há 20 anos fazendo isso, mas eu ainda não consigo me acostumar às despedidas em final do ano. Então, quando a gente tem que cortar a menina, nossa, isso é uma dor no meu coração que não existe. Então, eu quero que o maior número de meninas passem para a próxima categoria. Eu quero que a outra, na próxima categoria, a menina, pelo menos, eu vejo essa menina evoluir dentro do ambiente que a gente está construindo lá, e a gente colha esses frutos. Pode ser 10 anos lá na frente, mas é muito gostoso os 10 anos lá na frente e ainda a menina lembrar de você e falar: eu aprendi isso com você. É Nossa. uma delícia. Nath, essa primeira parte da nossa conversa sobre voleibol mesmo, eu acho que é um dos pilares de qualquer projeto de sucesso. Tudo que você disse agora está falando de planejamento, né? Então, se nós temos um projeto, professor e professora, que tem mais de uma equipe, é muito importante, é imprescindível que todos os técnicos sentem e decidam qual é o objetivo do projeto, né? Que os técnicos conversem
e que vocês estabeleçam um planejamento do projeto, porque se a Nath trabalha com sub-13, eu trabalho com sub-14, o Tinho trabalha com sub-15 e nós não conversarmos, se a Natália não souber o que eu vou fazer, e se eu não souber o que o Feijão vai fazer, o que ele precisa fazer, como que eu quero que as atletas cheguem para mim no começo da temporada? Você tem que saber. E eu tenho que saber como o Feijão quer que as atletas cheguem para ele no início da temporada. E aí a gente vai traçando as metas, né? Então, Exato. no início, e aí a gente sempre faz isso aqui também no nosso clube, né? O meu sub-14, no final da temporada, tem que jogar do mesmo jeito que o sub-15 jogou no começo da temporada. O meu sub-14 no fim de temporada tem que ser um sub-15 de início de temporada. E aí, quais são em inglês a gente fala os stepping stones, né? Quais são as metas de a cada 2 meses, a cada mês, para que eu saia do ponto A e chegue no ponto B. Isso é uma coisa fantástica. E quanto maior o projeto, e aí você falou uma coisa que é muito, muito legal, você dividiu eu vou chamar de ciclos, tá bom? O primeiro ciclo lá do iniciante, do 12, 13, 14. Então, principalmente esse primeiro grupo de professores tem que estar muito conectado, muito junto, porque senão essas meninas, quando chegarem lá no 15, elas vão estar. Ah, o técnico do 13 falou que eu tenho que fazer isso desse jeito. O técnico do 14 falou que eu tenho que fazer isso daquele jeito. E agora, o que que eu faço? E aí, o segundo ciclo, e aí a gente já tá falando lá do 17 para o 21, em que as valências físicas, né, já começam a ter uma importância maior no rendimento das atletas. Eu salto mais alto, sou mais rápida, sou mais forte. Isso começa a fazer muita diferença, né, a partir ali do 17. E uma coisa que, para finalizar essa parte, que você disse que acho que ficou muito, e é muito importante a gente enfatizar, é o estabelecimento de metas. Qual é o objetivo, né, no final do ano, e as metas que seja mensal, que seja a cada, né, e lembrando que seja a cada 2 meses, e lembrando que planejamentos são feitos, né, eles são moldáveis, a gente precisa ajustar, né? Então, Exato. cada ano a gente vai ter um sub-13 diferente, cada ano a gente vai ter um sub-14 diferente, mas essa estrutura básica, ela precisa existir, né, para a gente saber onde que a gente está andando. Achei isso muito importante como um pilar essencial da formação atlética de quem trabalha com categoria de base. Muito, muito legal. Eu posso adicionar uma coisa só Manda rapidinho, ver. Peter? É interessante ressaltar aqui na fala da Nath o tanto que o que ela falou da criação dos relacionamentos com as meninas. De meninas que ligam para ela depois de 5, 6 anos, falam, Nath, vem assistir meu jogo. E isso é uma coisa que a gente fala aqui bastante, Nath, de liderança. Então a gente fala bastante que o voleibol não é só voleibol dentro da quadra, não é só metodologia técnico-tática, é metodologia de liderança também. E eu acompanhei isso de perto, e você tem esse poder que poucas pessoas têm de criar bons relacionamentos e fazer diferença na vida das meninas, não só ensinando voleibol, mas ensinando valores de vida também. E isso, cara, eu sou testemunha ocular disso, que você é uma das melhores em relação a isso. E, poxa, é uma baita de uma lição para todos que estão assistindo e ouvindo a gente aqui. Muito E, legal. e essa bola dentro que você falou há algum tempo, João, sobre da Federação Paulista, de ter técnicas mulheres no comando das seleções, eu vou estender isso para todo mundo aí que está nos ouvindo, nos assistindo e está no comando de projeto. Coloquem mulheres técnicas, professoras, fazendo parte do seu projeto, porque essa figura feminina tem muito a ensinar, essa figura de autoridade. Nós precisamos ter, os homens, nós precisamos ter as mulheres dentro de todos os projetos, absolutamente Uhum. todos os projetos. Eu conheço muitos projetos que a gente tem que ter um mínimo de mulheres dentro do nosso projeto. Aqui no clube onde eu trabalho, a maior parte das técnicas são mulheres. Nós somos hoje em 3 homens, num clube que nós temos 13, 14 técnicos. Nós somos 3 homens somente. Então, além disso tudo, a figura da autoridade feminina sendo uma coisa muito importante, além de tudo isso que você falou
da liderança. E eu, de novo, do outro lado da rede, era impressionante ver a Natália, a Nath, falando com as meninas e todo mundo com os olhos abertos, assim, é uma coisa, impressiona, né? Muito bom, muito bom. Nath, agora vamos falar de conceitos técnico-táticos. Se a gente falou de planejamento e que é importante os técnicos conversarem para que se estabeleçam metas para o desenvolvimento de longo prazo. Aqui o Tico e o Teco, os dois neurônios que eu tenho aqui na minha cabeça, eles estão dizendo para mim que existe um conceito que anda lado a lado com esse planejamento de longo prazo, que é o conceito de progressões, né? Então, o sub-13 joga de um jeito que vai, dependendo das metas, né? A gente vai traçando metas para que dali ele comece a jogar com o sub-14, que joga de um jeito, uma forma um pouco mais complexa. E eu sou um defensor ferrenho de progressões, tanto de curto, médio e longo prazo, para categorias de base. E dentro dessas progressões, os conceitos táticos e técnicos podem até mudar, até como que a gente apresenta estatística para as meninas, e eu queria ouvir um pouquinho você falar quais são os conceitos técnicos táticos que você acha que são imprescindíveis para as categorias de base. Quando a gente está falando lá da iniciação esportiva, até lá no sub-21, que nós, professores, precisamos ter e desenvolver com as nossas equipes e os nossos projetos. Eu acredito muito em se manter um esqueleto nessa, né, das categorias, pensar mesmo em todas as categorias. Só que a gente não pode se prender a só isso, porque quando a gente vai fazendo planejamento, a gente precisa montar as equipes, que nem sempre são ideais, ou que a gente considera ideal, dependendo do projeto, você tem as suas limitações, cada projeto tem a sua maneira de montar as equipes, então nem, a gente tem equipes que você não consegue captar 100% das atletas da sua categoria, então, e a gente precisa tentar se moldando dentro de cada realidade, né? Mas eu acredito que a gente precisa ter um esqueleto de sequências de sistemas, aprender vários sistemas é importantíssimo, não só para desenvolvimento da parte técnica, do repertório motor, mas do desenvolvimento tático mesmo das meninas, né? Então, você entender como é jogado o voleibol, o porquê é jogado daquela maneira, por que que a gente escolheu aquele sistema ofensivo, defensivo para aquela categoria ou para aquelas atletas, que vai dependendo muito ano a ano, nem sempre de sub-13 precisa jogar 6-0 ou 4-2, mas pode ser que seja porque para aquela categoria, naquele momento, é melhor para aquelas meninas, né? Hum. E aí você vai desenvolvendo e aprendendo diversos sistemas, né? Sistemas táticos, sistemas ofensivos, desenvolvimento das funções, é, a, entender que o voleibol, eu acho que o voleibol não é para qualquer um, mas é para todo mundo que queira aprender e que queira jogar. Então, a gente pode se encaixar, qualquer menina que esteja afim, a gente pode encaixar em alguma função, porque a gente falou bastante de competição, mas dos esportes competitivos, o vôlei, para mim, é o que é mais cooperativo. Então, a gente precisa entender e respeitar quem está do nosso lado, e as diferenças de quem está, e se adaptar a quem está do nosso lado e aos sistemas, eu acho que é o mais importante. Mas esse esqueleto, ele deve ser seguido e ele deve ter uma sequência. Eu acredito numa progressão de parte técnica, de parte tática, conforme as categorias vão evoluindo e sim experimentando todos os sistemas táticos existentes, assim. É muito legal isso que você falou, porque você disse pra gente que é importante ter essa estrutura progressiva, né, em complexidade que vai crescendo ao longo do tempo,
Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui é que a gente não é técnico de sistema de jogo, nós somos técnicos de pessoas, Uhum, não uhum, é? E aí o Feijão já abriu um sorriso, para quem tá assistindo já abriu um sorriso lá. E as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, então eu preciso adaptar o meu sistema ou sistemas às pessoas, e não o uhum. contrário. Exato. E ainda temos Muito bom. muitos professores por aí que insistem em selecionar as pessoas que encaixam no seu sistema. Vai, vai ser muito mais difícil, muito menos provável que você vai ter sucesso dessa forma. Você vai depender do acaso, né? Você vai depender Uhum, da sorte, em vez de você adaptar o seu sistema ao grupo que você tenha, e aí você vai progredindo com esse grupo a partir dessa avaliação que você faz. E aí, nesse momento, você diz para mim que você precisa estar em constante avaliação, né? Eu preciso avaliar a minha equipe, onde que elas estão. Eu falo muito de elas porque eu trabalho com feminino. Nós três trabalhamos com feminino, né? E é muito legal você fazer esse balanço, esse equilíbrio entre qual é a estrutura elementar, essa progressão que eu quero fazer ao longo dos anos, mas do outro lado eu estou lidando com pessoas que aprendem diferente. Eu sempre falo isso, né? Tem histórias diferentes, tem experiências diferentes, aprendem em ritmos diferentes, com meios e métodos diferentes. E é um quebra-cabeça difícil de colocar junto, né? Se fosse uhum. fácil, qualquer um fazia, né? É Muito verdade. legal. É, outro dia, então, como eu voltei para trabalhar com o Sub-14, eu tenho os meus cadernos de treino todos eles aqui. E aí no começo do ano, eu fui pegar o meu caderno de treino, né? Aí eu falei, mas isso aqui não cabe neste time. Então, assim, mesmo que a gente eu aprendi muito mais errando, né? Fazendo e errando e refazendo e fazendo de novo e indo assim na sequência dos anos. Mas eu tenho dificuldade, por exemplo, de repetir o mesmo treino que eu dei o ano passado. Eu não consigo. Eu monto treino todos os dias e são treinos diferentes, com variabilidade, com objetivos individuais diferentes, com objetivo do grupo diferente do que foi o ano passado. E sempre tentando manter o planejamento e replanejando. Avalio, vejo se dá certo, replanejo. Avalio, vejo se deu certo, replanejo. Mas com muita variabilidade, assim. Então, treinos que eu fazia para o Sub-14 há 5 anos atrás, hoje não se cabem nesta equipe, desta maneira, mas pode ser de uma maneira diferente. Então, a gente vai. Muito bom. Às vezes a gente acha que a avaliação é somente aquela avaliação no começo da temporada, que eu vou fazer avaliação de salto, de agilidade, aí no meio e no final, quando na verdade a avaliação ela é diária, Todos os Diária. dias, né? né? Ela é diária. Eu preciso reavaliar e reestruturar diariamente. É. Muito E bom. mesmo que você aplique o mesmo treino em questão, eu escrevi o mesmo treino lá no meu plano. A maneira de você comunicar, a maneira de você ensinar, as pessoas que estão envolvidas são diferentes. Então vai ser invariavelmente um treino diferente. E o que você falou da variabilidade, de criar novos meios da atleta fazer aquela função, aquela habilidade, executar alguma outra coisa dentro do jogo, é muito importante. A gente vem falando muito, muito, muito disso, de variabilidade, que é um dos pontos lá, é o último V do IBASV Sev lá do Do Talmo, Talmo. que é a variabilidade, que é um dos conceitos mais importantes do treinamento esportivo. Muito legal. Muito legal. Nath, eu tenho uma outra pergunta para você. Você falou assim, tô há 20 anos dando treino. Eu também tô, faz 20 anos que eu sou técnico de vôlei. É, a gente não trabalha da mesma forma que a gente trabalhava há 20 anos atrás, né? E as coisas vão mudando, graças a Deus. Que bom que a gente vai mudando, né? A gente vai errando mais, a gente vai aprendendo mais. Quanto mais você erra, mais você aprende. E eu queria perguntar para você sobre isso, né? O que mudou durante os anos para você? O que você, por exemplo, fazia antes que hoje você vê, puxa, eu estava errada e hoje eu não faço mais? Ou coisas que você não fazia antes e que você, nossa, não, preciso começar a fazer isso daqui porque eu preciso.
né? O que que você acha? Quais foram as maiores mudanças na Natália Fraga, técnica de vôlei, ao longo dos anos? É, a primeira delas é que quando a gente começou lá atrás, a gente já tinha talvez pensamentos de hoje em dia, assim, mas os exemplos que a gente tinha, então, quando eu comecei na minha carreira, eu copiava muitos treinos que eu tinha executado, Uhum. né? E na época que eu joguei, era, sei lá, correr na pista meia hora, corrida na pista, Eu fiz muito salto isso nas também. arquibancadas, a gente fazia salto nas arquibancadas, colocava peso nas pernas e saltava a arquibancada para cima, para baixo. Nossa, era muito, Escadão, muito, escadão. muito, muito. Aquecimento, 2 a 2, paralelo à rede. A gente Todo dia. todos os dias. O alongamento, pré-jogo, as rotinas que a gente foi copiando muito isso durante o início da carreira. Não que a gente concordasse. Eu acho que o César, a gente já discutia isso lá Já, atrás. muito. A gente já discutia isso lá atrás, Vinte e há dois mais de anos 20 atrás anos a gente já atrás. falava disso. Como que a gente pode fazer diferente? Por que que é feito assim? O que que a gente pode mudar dentro o que que a gente pode adaptar? O que que a gente pode tentar ir mudando algumas coisas aos poucos? Então, esse tipo de coisa eu vim mudando durante os anos. Não que a gente tenha, eu tenha abandonado tudo o que a gente. Todas essas coisas que eu acabei de fazer. Às vezes eu faço um 2 a 2. Às vezes eu faço alguma outra, um paredão. Às vezes. E depende do porquê, assim. É raro, é muito raro. Vou te falar que ver as equipes que eu comando fazendo aquecimentos de rotina iguais é muito raro. Então, mas existe. Só que a maioria das vezes a gente faz um outro tipo de rede, tem que ter a referência da rede, faz uma movimentação mais próxima ao que acontece no jogo. Isso tudo é mais de 90% do que eu faço. Mas eu não abandonei completamente, porque tem coisas é, culturais. E às vezes as meninas vêm de culturas diferentes. Que se você quebra de repente isso, acaba também com a confiança. Eu não consigo descrever o que é realmente, mas tem menina que, se não fizer o alongamento antes de cada sessão, ela vai se sentir incapaz de executar aquela. Vai ficar com medo, vou machucar. Vou me machucar se eu não fizer É, isso. Hum. Tem a E coisas que. gente perde, chama, e a gente perde a chama confiança do técnico. Ela perde a confiança, né? Putz, mas Confiança. ela é, assim, mas poxa, eu sempre fiz assim, por que que ela vai fazer diferente? Aí começa não, a desconfiar exatamente. do técnico, né? Uhum. Mudanças culturais levam tempo, né? É, a Levam gente, muito tempo. a gente aqui, a gente adota uma metodologia bem diferente das outras universidades, né? E às vezes chega um atleta que, pô, olha o nosso treino e fala, caramba, muito diferente. E aí a gente tem que encontrar atleta no meio, né? É exatamente isso que você Uhum. está falando. Usar metodologias que a gente geralmente não usa ou usava antigamente para atender à necessidade daquela atleta. Muito bom. É. Eu acho que a gente não pode nem ser rígido em nenhum dos lados, É verdade. né? Hum, Tem que Total. encontrar meio termo em tudo, eu acho que em tudo na nossa vida. É um Uhum. equilíbrio, é um meio termo, é uma mudança. E a gente vai mesclando até encontrar um jeito certo para fazer para aquela menina ou para aquela equipe. é a história da Caixinhos Dourados de novo, É, né? Goldilocks, é Lembra? É isso aí. Goldilocks, a É, história não. da Caixinhos Dourados, nem colchão nem tão duro, nem tão mole, né? Lembra do mingau, nem tão quente, nem tão Nem tão frio. frio, né? Exato. Exato, muito legal. Nath, e eu sei, isso eu sei que você estuda muito. É, e eu queria perguntar para você, quais são
as suas referências quando você precisa estudar. Eu gosto muito de estudar online, livro, conversando com as pessoas. Como que Natália estuda para trabalhar com voleibol? Ah, eu leio bastante. A pandemia fez com que a gente fizesse alguns grupos de estudos, né? Então, isso me trouxe um refresco, porque a gente, às vezes, vai se cansando de estudar. Então, a gente sai da faculdade, já entra na pós e não sei o quê. Isso vai enchendo a nossa cabeça e, às vezes, essa é a palavra mesmo, a gente vai se cansando, se distanciando dos estudos. Mas a pandemia me trouxe essa renovação. Então, eu fiz o curso nível 4 durante a pandemia. é, Fizemos os grupos de estudos, vários grupos de estudos, e me deu uma. Aprendi a ler mais artigos, que eu não tinha esse hábito. Então, hoje em dia, eu tô com alguma coisa na cabeça sobre o nosso dia a dia, eu vou lá buscar em artigos, vou buscar em leituras em outros países. A gente vai tentando encaixar as teorias dentro das nossas dificuldades do dia a dia. Então, tudo que aparece que eu falo, meu Deus, como que eu posso fazer esse tipo de coisa? Aí eu busco na literatura mais em artigos mesmo e conversando muito com pessoas de outras áreas. Eu aprendo muito com outras pessoas. Então, o pessoal do Bradesco mesmo, conversar com o pessoal da fisioterapia, com o pessoal da psicologia, o pessoal da nutrição, isso tudo agrega o que a gente faz no nosso dia a dia e eu aprendo muito com pessoas. E às vezes aprendo mais ainda com as meninas. Em viagem, se elas começam a falar sobre outros assuntos aleatórios que não seja de voleibol, eu aprendo muito com elas. Então, acho que o contato do ser humano talvez é o que me traga mais aprendizados. E estudo dessa maneira, estudo do mesmo jeito que vocês, olha o meu caderninho aqui. É, É estudo. a velha guarda, a gente ainda usa um Velha guarda, negócio. velha guarda. Para quem está assistindo pra gente e que é da geração, que é X agora, que é geração Y, isso aqui, gente, é um instrumento de escrita, né? Que você sai Que os tinta astecas usavam. e você utiliza numa coisa que se chama papel e você faz um registro que você pode ver depois. Eu acho Papel e que a nossa caneta. audiência é igual a gente, viu? Não sei se a nossa audiência não conhece um papel, uma caneta, um lápis. Ai, ai. Muito bom. Excelente. Ô, Nath, agora entrando numa parte mais de liderança, mais de não tão voleibol dentro da quadra, mas falando daquele papo que a gente já teve anteriormente de mulheres comandando times, mulheres trabalhando no esporte em posições de liderança, que é a nossa profissão aqui. O que que você acha que é uma vantagem de ser mulher trabalhando com mulher no nosso meio, né? No voleibol mais especificamente? É, Desculpa, só completando a pergunta. Em todas as categorias, tá? Não só na iniciação, mas é. subindo lá até o alto nível. Eu tenho uma visão assim que a gente precisa ter mulher em todos os níveis, né? Em todos os níveis. O que acontece geralmente, e aí talvez não seja uma regra, mas é o que a gente mais vê, são mulheres em cargos maiores, então como supervisoras, né? Talvez Verdade. pela capacidade da mulher de organizar as coisas, acho que a gente Uhum. tem essa questão organizacional muito forte desde que a gente nasce. Então, organizar a casa, organizar. A gente tem esse. E as mulheres estão sendo colocadas em cargos maiores de supervisão, de coordenação, e ou como na quadra, como técnicas das categorias menores, pela Uhum. visão de que a menina mais nova, a menina que está começando, precisa ter cuidados maternais, né? Uhum.
que não é de todo ruim, mas a gente fica dentro de uma caixinha de que... E o restante? Por que a gente também não pode ser técnicas de Exatamente. adulto, ou mesmo de juvenil? Uhum. Por que tem que ser aquele técnico que cobra aqui? Por que a mulher não pode ser essa técnica que cobra, que dá Perfeito, uma... perfeito. né? Uhum. Então, infelizmente, a gente é colocado nessas posições, mas não perguntam o que você quer realmente. Por que Uhum. pode ser uma escolha nossa trabalhar com as categorias menores, Uhum. mas pode não ser, né? Então, as oportunidades elas devem ser dadas para quem merece, para Uhum. quem estuda, para quem independente de gênero, né? Sim, sem Então, dúvida. merecemos. Temos que ter as portas abertas. É, fizemos bons trabalhos em categorias menores? Ótimo, mas também não é só mulher que pode fazer bons trabalhos nas categorias menores. E às vezes a gente vê esse tipo de coisa. Não, é homem, vamos colocar nas categorias ali do meio, né? Sub-15, sub-17, sub-19. É mulher, vamos colocar nas categorias mais novas. E isso talvez seja bom para as crianças que estão iniciando, porque essa atração realmente acho que mulher cuida bem desse início, mas a gente também pode querer outras coisas e deve ter portas abertas em todas as instâncias, em todas. E, 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 e acho que essa existe não sei se é uma imposição, né, da Federação Internacional de cobrança de que mulheres estejam mais nas comissões técnicas. E às vezes isso é visto como eu falei no início, né, cota. Mas Uhum. esse início tem que ser dado de uma maneira, né? Exatamente. E aí a gente Era a minha próxima pergunta seria como que a gente pode fazer com que mulheres cheguem mais em categorias maiores, tenham uma atuação mais completa no mercado? Como que a gente pode chegar nesse nível? Eu acho que para iniciação a gente precisa ter uma imposição e tem que ver uma coisa de cima para baixo. E aí, a gente correspondendo, porque sinceramente, o ano passado a gente teve um encontro lá em Saquarema, teve um encontro de mulheres, só técnicas mulheres, um curso Uhum. para técnicas mulheres. Legal. E o número eram 30 que conseguiram se inscrever, que eram 30 vagas. As 30 estavam completas. E ficaram mulheres que tentaram se inscrever fora da lista. Então, a gente tem gente a fim de trabalhar e a gente Uhum. tem mulheres trabalhando em todo o território nacional. Mas deem oportunidade para a gente aparecer, que eu tenho certeza que a gente vai corresponder. É, e não fiquem assim com receio de a mulher é boa só nas categorias menores porque ela vai cuidar. Não, vamos tentar ver se a gente fazendo diferente a gente não consegue melhorar ainda mais. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Não precisa ser é só porque a mulher está lá na seleção paulista, por exemplo. Eu já ouvi Uhum. que a gente estava lá só porque a gente era mulher, né? E só que se a gente não tivesse fazendo bons trabalhos, nós não estaríamos, né? E é dessa maneira. As portas foram abertas por conta dessa iniciativa da federação, da CBV, né, ou da Federação Internacional. Se a gente não corresponder, a gente perde espaço. Mas deem esse espaço que é para a gente mostrar que a gente também pode, né? Sem E é dúvida. isso que eu penso, assim. Se a gente escolher trabalhar só com a base da base, é uma coisa, mas a gente também pode escolher trabalhar em outras categorias e também em adulto. Eu Uhum. fiz aquelas. Quando a CBV. fe- A CBV impôs que uma pessoa da comissão técnica das categorias menores fosse mulher. Então, a gente tem na Sub-21 a Mirtes,
A gente tem na Sub-19 uma menina do Rio, que eu não vou me lembrar o nome. A gente tem a Fofão e a Uhum. Tati na Sub-17, né? Por uma imposição da CBV. E eu fiz as entrevistas para participar disso, né? Mas eu também não tive o espaço nas categorias maiores, na Sub-21, por exemplo, porque fazia tempo que eu trabalhava do Sub-15 para baixo, Uhum. entendeu? Então, eu não ter trabalhado nestes últimos anos no Sub-19, no Sub-21, talvez tenha me tirado a oportunidade de estar Uma numa seleção seleção lá. brasileira das categorias de base, entendeu? Entendi. Não, isso é importante pra caramba. Talvez esse primeiro momento tenha que ser por imposição, mas com certeza criar a oportunidade é a coisa mais importante que a gente tem que fazer enquanto gestores, né? Pessoas que comandam clubes, pessoas que comandam federações, confederações. Desculpa, essa iniciativa tem que ser tomada com certeza. Aqui nos Estados Unidos a gente vê que o mercado é muito preenchido por mulheres. E tanto no nível de clubes, quando você vai num clube, num campeonato de clube pelos Estados Unidos inteiros, que tem milhares de clubes, milhares de meninas jogando, você vê milhares de técnicas mulheres comandando times e todas as idades, desde do 12 até o 18. E universidades também. Universidades Uhum, também. Não é uma regra, mas é muito comum ter comissões técnicas com mulheres, com mais de uma mulher, nas divisões altíssimas, a divisão 1, que é a maior divisão que se joga voleibol universitário aqui nos Estados Unidos, mulheres comandando. A gente tem o exemplo da Giovana lá em Bakersfield, que já está lá há muitos anos, que eu trabalhei muitos anos uhum. com ela, e outras muitas universidades que têm head coach mulheres mesmo e fazem um trabalho magnífico. E Então, nas ligas profissionais também, né? Que ali, tá aí eu começando. ia chegar lá, exatamente. As ligas profissionais têm um monte de mulher comandando. Inclusive, a primeira liga profissional que terminou agora em maio desse ano, o campeão tinha uma head coach mulher, o time de Omaha. E agora vai começar a Love Bee, que tem outras mulheres também no comando. A Suzy Fritz, que vai ser comandante de uma das equipes. A Tama, que é assistente da seleção americana de voleibol, vice-campeã olímpica agora, que tem duas mulheres na comissão. Também é head coach de um dos times. Então, e assim por diante. Eu acho que o mercado americano é um baita de um exemplo de como incluir as mulheres nesse sistema de técnicos de voleibol em todos os níveis. Então é um case para se estudar, com certeza, em todos os lugares do mundo. É isso aí. Vamos seguir Peter Bristott. Ó, ficou É bonito, isso. hein? Nath, é o seguinte, então a gente vai partir aqui, vamos conhecer a Natália mais pessoalmente agora. A gente tem um nosso quadro que a gente vai fazer uma série de 11 perguntas para você aí, perguntas bem objetivas, mas você responda da maneira que você quiser, tá bom? E aí, galera, então, ó, fique ligado, esse é o nosso quadro Ataque e Defesa. Vamos lá, preparada? Primeira pergunta. Para defender, eu nunca tô, diria meu técnico da faculdade. Ai, Olha, eu sensacional. vou, eu vou assinar embaixo, porque ó, eu vou contar uma história aqui antes da gente começar. Eu ficava ali na beira da quadra, né? E ela levantadora, ficava defendendo a posição 1. Pelo menos em 2 sets do jogo, ela tava ali do meu lado. Defende, defende, defende. Ficava na orelha dela. Segurava aqui, ó. E eu jogava, e eu Puxava. jogava de Levantador que não oposto, defende. e eu jogava de oposto e era a mesma cobrança. Isso que era interessante. Porque nenhum dos dois defendia porra nenhuma. Ai, ai, essa foi Que muito boa, engraçado. muito bom, muito Muito bom. bom. Mas é só quando eu tô de levantadora, porque já joguei de líbero, já joguei de ponteira. Quando eu jogava nessas funções, eu fazia. Agora, de levantadora, eu tava o tempo todo ali, ó. Já tava entrando Há antes. controvérsias. É. E quem é técnico de base é uma das coisas que você mais fala, né, pro levantador infiltrando, né? Defesa primeiro, defesa Calma, Primeiro primeiro. calma. defende. Ela queria. Muito bom, Nath, vamos lá. Fala. Primeira pergunta. Conta pra gente um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje.
Acho que foi esse momento que eu falei no início, quando eu entrei na faculdade, não querer trabalhar com vôlei, queria trabalhar com outras coisas, mas que esse momento da professora passando as vagas de estágio lá no Lousa, lá, mudou minha vida, porque na hora que eu vi que tinha um estágio de vôlei num clube tradicional, com vôlei como sempre foi o paulistano, falei, tá bom, eu vou lá. E isso mudou minha vida, porque para quem não queria trabalhar com isso, eu talvez saiba fazer poucas coisas além disso, que é trabalhar com voleibol. Então, esse dia mudou minha vida, porque eu escolhi ficar nisso pelo restante dela. Quem que era a professora, Nath? Ai, eu não vou me lembrar, mas era de metodologia da ciência, assim, se eu não me engano, era a Luciana. Ah, Luciana, a mulher Luciana do, Bugica. mulher do João. Luciana, Então, grande Luciana, muito Luciana. obrigado, muito obrigado. Nossos agradecimentos aqui, porque foi nessa que você colocou a Nath na minha vida, É. indiretamente. Muito bom, muito bom. Nath, segunda pergunta. Qual é ou quais são os seus livros de cabeceira, os seus livros preferidos? Eu preciso ter mais hábitos em ler, mas os tipos de livro que eu gosto de ler, de comportamento humano, então eu gosto de livros tipo Corpo Fala, Muito bom. eu gosto de observar pessoas, então esses livros que traz esse tipo de, de aprendizado mesmo me chamam a atenção, como comunicação assertiva, é, Excelente. teorias da personalidade. Uhum. São livros desse tipo de livros que eu gosto. E o primeiro deles que eu li foi O Corpo Fala. Então, observar como as pessoas se comportam em ambientes me fazem querer saber mais sobre elas. Então, eu gosto muito desse tipo de livro. Você precisa trocar uma ideia com o Talmo. O Talmo Ah, também vai legal. muito por aí. Alma é fera. É nisso, é É. verdade. Você vai gostar. Gosto também de livros de biografia de esportistas ou, né, ou pessoas do esporte. Então, sei lá, do Guga, do Ayrton Senna, são livros que inspiram a gente, assim. Então, eu gosto muito de Uhum. biografia de esportistas. E mais aleatório, assim, gosto de mitologia grega. Sabe? Ah, que legal, também Olha, gosto. eu Boa. conheço ela há Eu gosto de 25 mitologia. anos, eu Eu não não sei sabia o dessa. porquê. Não, eu não sei o porquê que me atrai a mitologia grega. Então, por exemplo, se você me falar qual país que você quer conhecer, eu gostaria muito de ir para a Grécia e eu não sei dizer o porquê que eu Interessante. sempre gostei de mitologia. Então, eu lembro que eu tinha um livrinho, quando eu era adolescente, que era vermelhinho, que era só sobre mitologia grega, sobre as histórias mitológicas, assim, eu Legal. adoro. É. Muito bom. Muito bom, muito legal. Olha só, um outro Legal. lado de Natália Praga que a gente não conhecia. Muito bom. Nath, você tem mentores? E se você tiver, quem são eles? Olha, eu tive a sorte, a gente falou pouco aqui, mas eu tive a sorte de, no começo da carreira, lá no Paulistano, trabalhar com a Cleide. Outro dia a gente estava, eu fiz um jogo contra o Paulistano e é uma história que a gente conta e quase ninguém acredita, mas ela é a número 3, né? O número É. da federação dela tá lá na súmula, é 3, Uau! é, 00003. 3, né? Então, a gente teve a sorte de trabalhar com a Cleide. Eu tive muita sorte de trabalhar 12 anos com a Irma, que ela é uma referência, assim. Quando eu jogava, eu já olhava ela na beira da quadra, assim. Tem uma história, se a Irma tiver, se ela Irma ouvir a gente agora, e nesses 12 anos eu não comentei com ela. Vou comentar aqui só, hein? Hum. Para ninguém, Revelações. só vocês ouvirem. Tan, Eu, tan, eu tan. jogava no Projeto Futuro e ela era técnica do Finasa, né? Era o time da Paula Pequeno, era um timaço que ela tinha no juvenil, né? E eu fui sacar um viagem, lancei a bola, bati. A Irma sempre teve cabelinho branco, né? Vocês conhecem, né? Uhum. E a bola foi
mas exatamente na cabeça dela. Ela estava dando orientação na beira da quadra, e eu me lembro dessa cena assim, como se ela estivesse acontecendo agora, o cabelinho dela Caramba. balançando assim. E quando eu fui fazer a entrevista com ela para trabalhar no Bradesco, eu olhava para ela e eu só via o cabelo. Essa Ai, cena que não saiu. E demais, e eu cara. já estava nervosa por conta da entrevista. Você imagina a minha cara Será que pensando, ela meu vai Deus, lembrar? será que ela vai lembrar de mim? Será que ela vai lembrar que eu acertei uma bolada na Meu cabeça Deus, dela? essa foi demais. Eu nunca comentei isso com ela e ela também nunca comentou isso comigo, então eu acho que ela não lembra, só ficou gravado para Foi mim. pra lá. Mas a Irma ela é uma referência por ser técnica, por ter Uhum, sido técnica de categorias de timaços, assim, uhum, timaços, por ter revelado muitas atletas olímpicas, passaram pela mão dela, uhum. pelo tanto que ela sabe de voleibol. Se você ficar 5 minutos do lado dela, parece que a gente só absorve, só absorve, só absorve, só absorve. Então, ela é uma referência. Eu ainda fico nervosa quando eu estou do lado dela, porque parece que ela é um ídolo, né? Então, a É, gente fica sem dúvida. realmente nervoso. Paulinho também falou muito bem dela, que também É, trabalhou com ela muitos anos. mas eu tive esse privilégio de ter todos os dias ela do meu lado durante 12 anos. Maravilhoso. Vamos lá. Tá bom. Nath, a próxima pergunta é: se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que que seria? Eu mudaria a ordem de prioridades. Para mim, esporte ele é tão prioritário quanto educação, cultura, saúde, segurança. Eu mudaria exatamente isso. Esporte, para mim, ela é prioridade em qualquer sociedade. Assina embaixo. Uau, uau. Isso aí, Mensagem foi forte. Muito bom. bom, muito bom. Nath, você tem algum arrependimento na sua vida? E se você tem, do que você mais se arrepende? Bom, quando vocês me mandaram essa pergunta, juro que eu fiquei pensando em muitas coisas, assim, né? Talvez eu tenha arrependimento de ter viajado menos, ter conhecido outras culturas menos do que eu fiz. Mas também eu não sei dizer se dava para voltar atrás, porque eu penso muito nisso, assim. Eu vivo o que tem para ser vivido hoje. Eu não consigo vislumbrar o que vai ser lá na frente e nem ficar pensando no que foi lá atrás. Então, eu, se eu não me arrependo de nada disso. Faria tudo no momento que ele foi feito, faria tudo de novo, porque eu Hum, vivo muito o que tem para ser vivido agora. excelente, É excelente. ótimo, ótima maneira de ver a vida. Muito, Muito muito bom, bom. muito bom. Agora, virando a moeda, do que você mais se orgulha? Hum, acho que acho que me orgulho da mulher que eu me tornei, assim, de dar orgulho para minha mãe. Me orgulho de dar orgulho para minha mãe. A tia Regiane com certeza é muito orgulhosa de você. E É. todos nós somos. Um beijão pra tia Mu- Regiane. Muito bom, muito bom. Agora, mais pessoal, alguma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe que a Natália. É, a Natália e o Tinho derrubam escolas de samba. Fale mais sobre isso, fale mais sobre isso. Ninguém É sabe. verdade. Pior é que é Mas a verdade. gente, Porra, velho. né? Tá vendo? Eu Ah. lembrei Pessoal disso. do Águia de Ouro, desculpa aí. Ninguém sabe disso, mas É, eu, César, Luiz, que é um amigo nosso, Rafa, é. a gente, a gente tem um pé frio para a Puta que escola de pariu. samba. Toda vez. Eu desfilei uma vez só na escola de samba lá na Águia de Ouro, que a gente ia direto. E aí, naquele ano, a águia caiu. Porra. Putz. Foi É mal. verdade. Desculpa, vai, uma vez.
O Lager de Vai, foi. Significa que ela é muito mais pé frio do que eu. Ai, cara. Parei com isso. Eu tava no meu pensamento, eu tava pensando em desfilar na Gaviões da Fiel só para derrubar eles, Por mas favor, faz essa. minha irmã me Ai, segurou. a Mari não ia gostar dessa. Não. Muito bom. Nath, agora, uma rapidinha agora. Família é? Família é amor, base, é tudo, assim. Eu sou muito grata à família que eu tenho. Muito bom, muito bom. No mesmo ritmo, esporte é? Esporte é vida, é competição, é saúde, é educação. Esporte é necessário. Esporte é necessário. Esporte é necessário. Caraca, excelente. Derruba o microfone. Derruba, drop the mic. Nath, a gente está fazendo esse projeto já há 5 meses agora, 4 meses. Foram 23 episódios publicados. 23, até o dia que a gente está gravando, a gente soltou o episódio número 22, 23, não sei. Enfim, mais de 20 episódios já gravados e esse projeto está sendo muito legal de fazer e a gente quer crescer ele cada vez mais. E para isso a gente precisa de indicações dos nossos convidados aqui para ter uma conversa legal como essa que a gente está tendo aqui. Quais são? Indica para a gente 2 pessoas para a gente bater esse papo. Acho que seria legal chamar a Irma, porque ela é a história do voleibol. A Irma é ou a Cleide, ou a Irma, ou as duas. Uhum. Teríamos histórias para ouvir muito boas, com certeza, delas. Uhum. E acho que, assim, podíamos chamar pessoas do vôlei que não são técnicos, são as atletas do vôlei. Então, Ana Cristina, que está aí, tá jogando e passou por todas as categorias de base aqui em São Paulo, muito bom, muito legal de ouvir essas meninas novas que estão chegando lá. Acho que são 2 indicações boas. Vai, Ana Cristina e Irma. Excelente, excelente. Muito bom, Muito bom. muito bom. Nath, a nossa base de pessoas que nos assistem, de telespectadores e ouvintes, são das mais variadas origens. Temos técnicos, professores, técnicos de equipes nacionais, temos professores de cidades pequenininhas do interior do Brasil, amantes do esporte, pais, atletas, todo mundo que se de alguma forma se conecta ao voleibol, nós temos esse povo aqui junto com a gente nessa caminhada, nessa aventura desse podcast. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Primeiro, eu queria parabenizar vocês dois, porque me senti à vontade, me senti numa conversa que a gente tem sentado e batendo papo, assim, muito gostoso. Vocês dois são incríveis, comunicam, assim, como ninguém. É importante a gente ter, e falam de uma coisa que a gente é apaixonado, né? Vôlei é apaixonante, e vocês falam de uma maneira simples e gostosa de ouvir. Então, Obrigado. ouvi desses 23 aí, pelo menos uns 15 eu já ouvi todo podcast de vocês, porque é muito gostoso mesmo. Vou no caminho, né, do trânsito de São Paulo, vocês tinham conhece, Credo. é pesado, então se não tem lá um radinho ligado, uma coisa para a gente pensar e fazer a gente pensar, tra- fica ainda muito mais complicado o trânsito daqui, então eu vou ouvindo vocês, às vezes volto, vou de novo, ouvindo o mesmo episódio, mas é muito gostoso. E queria dizer para as pessoas do vôlei assim, a gente é apaixonado pelo que faz, e o vôlei do Brasil sobrevive por conta dos amadores, dos que amam o que fazem. Então, vamos continuar amando e vamos continuar fazendo pela base, porque se a gente não fizer, infelizmente,
vai ser difícil ter quem faça. Então, vamos continuar estudando, fazendo, cada um no seu quadrado, trabalhando, amando e desenvolvendo aquilo que a gente ama, porque a gente precisa dessas pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo sabem que eu estou falando com elas, porque nós somos muito, muito apaixonados e amamos, e acho que é isso, o que faz o vôlei acontecer somos nós amadores. Espetacular. Hoje eu vou primeiro, hein? Show. Hoje eu vou primeiro, porque depois é difícil seguir. Toda vez que a gente tem um convidado que tem uma relação próxima com feijão, toda vez que eu vou depois, fica difícil para mim. Então hoje eu vou primeiro. Beleza, Nath, manda lá. foi muito bom te ver de novo. Muito legal. Muito obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente, para trocar essa ideia. Queria que pudesse ter sido em pessoa, né? Bebendo um negocinho, comendo um negocinho, ia ser bem legal. Mas esse formato permite que a gente converse com gente de qualquer lugar do mundo. Então, de novo, sinta-se abraçada. Muito obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente, por compartilhar a sua história. É inspirador ver uma mulher como você que, sabe, galgou os passos e deu os passos numa carreira que já é muito difícil ser professor de educação física num país como o nosso, e num meio que é tão machista, infelizmente ainda é, e você é uma das técnicas que estão no lugar, ou estão em um lugar de sucesso, de conquista. E isso é inspirador. Eu acho que não só para outras mulheres, mas muito para outras mulheres também. Mas para mim, pessoalmente, é muito revigorante ouvir você falar. E eu desejo a você muito mais sucesso, que aqueles outros sonhos que você tem, que você falou no começo, que você realize mais ainda do que aqueles também, mas outros ainda que você nem sabe que você tem. E vão vir outros sonhos, conforme a gente realiza sonhos, outros vão surgindo e você vai realizar todos. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta. Eu desejo a você muito sucesso, muita saúde, muita coisa boa, só coisa boa. Muito sorriso, muito bolo de chocolate, muita risada, muita Não, ligação de não, não ex-atleta. desfile em escola de samba, mas. E Obrigada. obrigado, viu? Um beijão. Obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom ver vocês, viu? Nath, olha, a nossa história é tão grande, né? Tantos anos de amizade, tantos anos de amizade profunda mesmo. Eu não consigo contar quantas vezes eu dormi na sua casa, quantas vezes você dormiu na minha casa, quantas vezes a gente viajou para Caraguá. E assim, Na todos esses. verdade, você morou na minha casa às Eu vezes mais do morei que eu. mais que você, exatamente. É. Eu passava dias e dias na casa da Nath quando eu morava lá na Zona Leste e foi uma fase muito legal da minha vida, assim. Eu tenho muito, muito a te agradecer por tudo que você fez por mim, por todos os momentos que a gente passou junto, que a gente aprendeu junto, que a gente sofreu, que a gente chorou, que a gente deu risada, todas as conversas intermináveis que a gente teve sobre tudo, não só sobre voleibol, mas tudo que a gente já conversou na vida, assim. E falar de você, assim, uma amiga, uma profissional de primeiríssima qualidade, um exemplo, uma inspiração para todas as mulheres que trabalham não só com voleibol, mas trabalham no mundo do esporte. E eu até transcendo isso além do esporte, porque você realmente é um grande exemplo de mulher que realmente faz acontecer. É uma das pessoas mais apaixonadas pela profissão que eu já tive contato. É difícil de achar alguém mais apaixonada pela profissão, e uma profissão é o voleibol em si, o clube que está representando, as meninas, os profissionais que trabalham juntos, é lindo de se ver. E uma das pessoas mais altruístas que eu conheço. Se tem uma pessoa que dá o espaço para outras crescerem, é você. Eu tenho muita gratidão por você estar na minha vida, por ter feito tudo que você fez por mim e por tudo que eu sei que você ainda vai fazer.
a nossa amizade é maravilhosa e eu tenho muita sorte de ser seu amigo, seu irmão. De verdade. Olha, Obrigado tinha por tudo. chorado até agora. A gente chora assistindo Globo Esporte. Não dá para não chorar, porque a nossa É, história é muito grande e, assim, tudo que a gente passou junto, no lado bom, no lado ruim, fez o que a gente é hoje. Então, é. muito obrigado por tudo que você fez por mim. Eu que tenho que agradecer vocês dois. E você, Tim, você é meu irmão. O irmão que Deus colocou ali e que mesmo distante a gente tem uma relação muito forte, né? E eu tenho um orgulho de te chamar de irmão. Então, obrigada por você existir, obrigada pelo que vocês estão fazendo, tá? Eu adorei esse tempinho aqui conversando sobre o que a gente ama e espero que vocês, essa é certeza, tá? Que vocês tenham ainda mais sucesso, porque não é só esse projeto que vocês têm, mas em tudo que vocês fazem, tudo que vocês tocam a mão, isso vira ouro e isso é importante. E tinha há mais tempo, mas assim, o tanto quanto você buscou isso, eu também participei, né? E tive lá a minha contribuição. Lembro de falar para você, foca em uma coisa, você quer ser preparador físico? Estuda para ser preparador físico. Você quer ser técnico? Vai ser técnico. Não tenta ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Verdade. Mas a gente aprendeu muito junto e eu tenho aprendido ainda mais, mesmo vocês estando aí do outro lado do mundo, ensinando muita gente e só tenho a agradecer esse momento, essa conversa que a gente teve hoje, que foi muito, muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado mesmo. Galera, é, desculpa, deixa eu me recompor aqui um pouquinho. E muito obrigado por você ter acompanhado esse episódio até aqui com a gente. Esse episódio muito especial, uma mulher incrível. E a gente fica por aqui por esse episódio. Dê o seu like, compartilha. Se você quiser saber mais sobre migração para os Estados Unidos, clica no QR Code aqui, entre em contato com o Lucas lá da Nexus Next, que ele vai te ajudar a descobrir os 187 possíveis caminhos para você vir para os Estados Unidos. Eu sempre vou ficar com esse número na cabeça, velho. Não, ele não 187. tirou do. Não dá para esquecer. Não tirou de qualquer lugar, não. O Lucas falou pra gente. É. Grande Lucas Negrin, nosso amigo, nosso parceiro aqui da Nexus Next. E compartilha, dê o like nesse episódio, que a gente volta no próximo. É isso aí, galera. Deixa o comentário, dá o like para aí o algoritmo do YouTube ajudar a distribuir para mais gente aqui ouvir. Vai no Spotify, no Apple Podcast, compartilha o episódio, fala para bastante gente e não se esqueça, como eu sempre digo, volte para conferir o próximo. Valeu! É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo.